Estamos numa caminhada dentro de uma série de mensagens baseado no livro do pastor Robert Morris, Mais que Abençoado. Hoje é a penúltima ministração, isso quer dizer que domingo que vem estaremos encerrando essa série de mensagens. Esse livro é muito bom. Eu li vários livros esse ano já. Tenho sido um leitor frequente, mas esse livro aqui, falando sobre equilíbrios, falando sobre posicionamento, falando sobre como desfrutar e viver uma vida abençoada segundo um padrão dos céus, é indispensável. Então, ainda temos alguns exemplares na nossa loja e eu convido você num desafio pessoal. Não sei quantos livros você leu esse ano, nem sei se você está lendo a Bíblia. Deveria, mas o Espírito Santo do Senhor, que inspirou a Bíblia, ainda inspira homens e mulheres em obras que traduzem assuntos que muitas vezes são resposta de Deus em áreas da nossa vida. Amém, igreja? Muito bem. Eu quero ler para vocês no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que é o embasamento dessa série de mensagens. O entendimento de que vivemos sim uma perspectiva de sermos abençoados por Deus. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mas é interessante, e essa semana eu me peguei num conflito, numa introspecção, numa reflexão, porque quando nós temos a responsabilidade de ministrar sobre determinados assuntos, o assunto, ele tem que tocar os nossos corações. Quem ministra tem que ser tocado e se aprofundar e interiorizar aquilo que o Espírito deseja, na sua manifestação soberana, revelar para a igreja. E eu me vi num conflito ou numa reflexão de pensar: Senhor, por que à luz da Tua palavra, que nos traz o entendimento, que nos revela a certeza de que o Senhor está olhando com o interesse de nos abençoar, há promessas, há palavras liberadas na Tua palavra, que dizem respeito a viver uma vida mais que abençoada, porque tudo que vem das Tuas mãos há um ambiente de perfeição, há algo de uma perfeição que traduz a sua existência. E eu me vi nessa reflexão: por que, Senhor, muitas vezes nós não conseguimos nos apropriar dessa verdade? Por que é tão difícil aceitar e entender que Deus tem um relevante interesse, muito mais do que vontade de Deus, muito mais do que poder fazer, Deus quer fazer transformações na nossa vida, que traduzam uma vida abençoada. Mas por que é tão difícil aceitar isso? Por que é tão difícil viver essa realidade? E dentro desse conjunto de reflexões, eu passei a mapear inclusive a minha própria vida, as minhas próprias experiências, e talvez haja aqui algo que explique essa dificuldade que encontramos, porque nós somos muito condicionados às nossas circunstâncias. Porque quando você ouve: olha, Deus quer trazer sobre você uma novidade, algo novo, transformação, para que você viva um padrão diferente, para que você experimente uma vida abençoada, ou mais do que abençoada, aí você olha para você, olha para a sua vida, para a sua realidade, para as suas circunstâncias que orbitam sobre você, e você diz: isso não é uma vida abençoada. O que eu vivo não é essa realidade. Na verdade, talvez eu nunca tenha vivido essa palavra e essas promessas. E isso muitas vezes trava o nosso coração de aceitar que sim, Deus olha para cada um de nós
com um relevante interesse de que, transformados pelo seu toque, transformados por Ele, experimentemos um outro padrão, algo que não tem correlação, algo que não tem uma referência humana, social, porque muitos traduzem uma vida abençoada como uma vida de prosperidade financeira, desprovida de dificuldades, particularmente na área financeira. Fosse isso verdade, as pessoas que vivem em folga financeira, as pessoas abastadas financeiramente, não enfrentariam lutas, batalhas, enfrentariam tantas dificuldades. Isso é comum à sociedade. Encontrar o lugar de uma vida abençoada não tem relação direta com uma vida financeira abastada. Então, essa incredulidade que surge no nosso coração, ela ramifica-se em diversas possibilidades. Aqueles que vivem em uma realidade difícil, conflituosa, contraditória, estéril, seca, difícil, podem interiorizar uma perspectiva: olha, nunca vou alcançar, nunca viverei uma vida abençoada. Em contrapartida, aqueles que estão vivendo tempos de bonança, tempos de tranquilidade, ventos favoráveis, momentos prazerosos e tranquilos, podem equivocadamente achar: já encontrei esse lugar, já achei o meu lugar de uma vida abençoada. Olha, em qualquer lugar que você estiver, seja numa tempestade, num deserto, ou seja num lugar de tranquilidade e bonança, se você não estiver convicto, certo de que está no lugar que Deus te chamou, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você não encontrou o lugar da prosperidade, o lugar de uma vida mais que abençoada. Amém? Muito bem. Então eu quero declarar já logo de cara para todos que Deus nos chamou para mais. Eu não sei em que momento da sua vida espiritual você está. Se você startou algo há pouco tempo, se você começou uma caminhada de aproximação, de conhecimento, de relacionamento, ou se você já está num nível mais profundo. Não sei se as águas do Espírito estão nos teus joelhos, nos teus artelhos, ou se já estão nos teus joelhos, ou se você já está num lugar em que perdeu o controle de si mesmo e o Espírito te comanda. Eu não sei, mas eu sei que Deus nos chamou para mais. Certamente Deus não nos chamou para viver abaixo do seu padrão. Certamente Deus não nos chamou para viver aquém daquilo que Ele tem como um propósito para todos nós. Mas sabe por que nós aceitamos menos daquilo que Deus tem para liberar sobre nós? Porque somos pessoas conformadas. Nós nos conformamos tanto com as adversidades, com os momentos difíceis e ruins, quando numa autoproteção emocional dizemos: a vida é assim mesmo, essa é a minha realidade. Fazemos isso nessas situações, tanto quanto fazemos em qualquer outro momento em que nós estamos longe da vontade e da presença do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 29 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Outra versão fala que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ora, você precisa entender
que a palavra está dizendo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. E eu quero entender que aqui todos estamos convictos e declaramos convictos que amamos a Deus. Há alguém aqui que não ama a Deus? Há alguém aqui que corajosamente, não precisa responder para mim, a pergunta é retórica, você responde no seu coração: você não ama a Deus? Porque se você, mesmo que de uma forma não convicta 100%, mas também não consegue responder negativamente, você declara: não, eu amo a Deus. Então você precisa entender que todas as coisas que Deus faz na sua vida, todas as coisas que Deus promove na sua vida, é para o seu bem. Ah, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei o que você está vivendo. Eu já vivi coisas difíceis, eu já vivi momentos difíceis, eu já vivi momentos que não foram prazerosos, e que no momento eu não conseguia discernir a mão de Deus. Mas quando nós atravessamos por processos, e quando nós entendemos, depois de vencido o deserto, depois de uma mudança circunstancial, a gente consegue entender: não, mas Deus estava agindo, sabe? Então você precisa entender, seja a circunstância que você está vivendo, seja o momento que você está vivendo, Deus te chamou para algo maior. E tudo que você está passando, e tudo que você está vivendo, seja o que for, há de contribuir para o seu entendimento de que Deus te ama, porque nada muda essa realidade, nada muda a realidade do amor de Deus manifesto sobre os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de uma forma incomparável. Você é objeto do amor de Deus, a despeito do momento que você está vivendo, e Deus te chamou para coisas maiores, e Deus te conhece, porque quando nós falamos: olha, Deus tem um chamado para você, Deus está olhando para você, Deus quer tocar na sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos, falamos: mas o que Deus vai encontrar em mim? Eu tenho imperfeições. Como entender que Deus me chama? Como entender que Deus quer fazer transformações na minha vida, sendo o que sou? Se você é um leitor da Bíblia, você sabe que a Bíblia não é um livro que traz o relato da vida de homens perfeitos. Você não vai encontrar homens perfeitos no relato da palavra. Não é a história de homens perfeitos. Moisés teve um grande chamado de Deus, mas foi um assassino, tinha suas imperfeições. Abraão recebeu uma promessa divina que herdamos, inclusive, mas tinha seus defeitos. Ele era dado à mentira. Jacó, da mesma forma. Saul, primeiro rei escolhido por Deus para ser rei de uma nação escolhida por Deus, não foi perfeito. Davi não foi perfeito. Salomão não foi perfeito. Caindo no Novo Testamento, Pedro não foi perfeito, negou o Senhor, era iracundo, era nervosão, era reativo. E que falar de Paulo, que perseguia a igreja até a morte, consentiu com a morte de Estevão. No apedrejamento de Estevão, ele guardava a roupa daqueles que foram assassinar Estevão. Não posso dizer que era um homem perfeito. Tomé também não era. E assim você pode estender isso numa leitura. Você não vai encontrar homens perfeitos, mas sabe qual é a maravilha desse rol de imperfeições? Todos eles tiveram um chamado maior do que a sua história. Todos eles tiveram um chamado de Deus maior do que a sua realidade.
essa é a sua realidade. Entenda que o chamado de Deus para a sua vida não desconsidera as suas falhas. Você será tratado nelas, como todos esses homens foram. Todos eles tiveram que se posicionar. Mas não espere encontrar um lugar de merecimento por um posicionamento de perfeição. Isso não vai acontecer. Somos homens falhos e pecadores, mas ainda assim, o Deus que nos chamou é maior do que nós mesmos. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida é maior do que eu sou, é maior do que você é. E para cada um desses homens, e todos que estão no relato bíblico, Deus se revelou de uma forma, de uma pessoalidade, de uma particularidade. Para cada um Deus se revelou num chamado específico, numa garantia particular. Porque quando Deus chama, Ele faz a garantia de quem está chamando. Quando Deus nos chama para andar com Ele, para viver uma vida de relacionamento e posicionamento com Ele, Ele nos chama, mas Ele garante aquilo que Ele se propõe a fazer nas nossas vidas. A obra que Ele vai fazer, é Ele que vai fazer. Eu e você tão somente somos instrumentos. Quantos querem viver uma vida mais que abençoada? Quantos querem algo diferente do que estão vivendo hoje? Pode até ser que a sua vida esteja boa, tranquila. Pode até ser que espiritualmente você esteja num bom momento, mas ainda assim Deus tem algo a mais para fazer na sua vida. Mas de fato e realmente falando, de uma forma clara, talvez sem exceções, todos nós ainda temos muito que avançar. Ainda temos muito que nos aproximar e nos apropriar daquilo que Deus quer e pode fazer nas nossas vidas. Nós ainda não encontramos o lugar de uma vida mais que abençoada. Eu espero que em Cristo, eu espero que a sua vida esteja passando por transformações. Eu espero que pelo poder do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, você esteja experimentando transformações. Mas nunca se conforme achando que já encontrou o lugar pleno, que já encontrou o lugar que é o limite. Não, esse lugar só existe num lugar, esse momento só existe num lugar, na eternidade. Ali já não haverá mais transformações, ali já não haverá mais avanços. Estaremos desfrutando a plenitude dos tempos, estaremos desfrutando a plenitude de uma vida transformada. Mas até lá, tem muita coisa que Deus quer fazer na minha vida, tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Então somente creia que Ele pode fazer. O seu chamado é a continuação de algo muito maior. Você não consegue dimensionar o que Deus pode fazer na sua vida. Você pode imaginar do jeito que você quiser, você pode sonhar do jeito que você quiser, ainda assim estará abaixo de uma realidade que Deus quer criar na sua vida. Os sonhos de Deus, não se esqueça, são exponencialmente maiores do que os nossos. Ele é o nosso Deus a despeito do que somos. Ele é o nosso Deus a despeito das nossas limitações. Ele é o nosso Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. Ele é o nosso Deus nos momentos de abastança e de falta, quando nos falta algo, de privações. Ele é o nosso Deus, isso não muda. Creia no chamado de Deus para seu futuro. Ele quer nos levar, não para a bênção, para além da bênção. E se hoje você vive algo difícil, que pode ser uma realidade, se hoje você vive algo desconfortável, se você hoje vive algo que está desafiando inclusive a sua fé, não entregue
a sua vida, não entregue as suas emoções nem para o seu próprio coração. Nunca perca a sua fé naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Para Ele nada é impossível. Não há limites para o agir de Deus. Não há limites para as transformações que Deus pode promover na sua vida. Você pode estar vivendo algo muito difícil na sua vida relacional, porque quando nós falamos de uma vida abençoada, fatalmente nós nos remetemos para ambientes financeiros, para questões financeiras. Não, finanças estão relacionadas com uma vida abençoada, mas tem gente aqui que não tem problema financeiro, mas está com o casamento esfacelado. Tem gente que não tem problema financeiro, mas está desesperançado em relação ao seu futuro. Tem gente que está entrando em processos depressivos e olhando à sua volta não encontra nem o porquê dessa tristeza que está se instaurando. Tem gente que não tem problemas de pagar as suas contas no final do mês, mas vive uma ausência, um vazio de paternidade, vive uma carência afetiva gigantesca. São as nossas limitações, as nossas fragilidades. Nenhuma delas inibe o propósito de Deus para te levar para um lugar de uma vida abençoada. Você é mais do que isso. Deus quer fazer mais do que essa realidade, consequente muitas vezes, fruto das suas decisões, das suas atitudes. Nada é impossível para Deus. Assim diz o Senhor. Olha só essa história, está lá em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 16 e 17, quando dois reis se unem para combater um inimigo comum. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão, nem vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Esses dois reis se uniram para lutar contra o inimigo comum, contra Israel. E eles definiram como estratégia seguir por um caminho. Acontece que esse caminho que eles decidiram seguir era um caminho que não tinha águas, e por 7 dias eles caminharam, 2 exércitos, há 7 dias sem encontrar água. Imagina a fragilidade, o desespero que estava tomando conta daqueles homens. E eles vão até o Senhor, porque quando nós estamos nessa sede, quando estamos vivendo uma sede existencial, quando estamos vivendo uma sede de algo que está nos faltando, que está nos consumindo, muitos, por conta de uma sede que é inerente à condição humana, buscam saciar essa sede em outros ambientes. O profeta Jeremias fala: o meu povo fez 2 maldades, cometeu 2 maldades contra mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Primeira maldade, primeiro pecado. Estão com sede. Senhor, eu estou sedento de algo. Senhor, minha vida está seca. Senhor, está árido. A minha vida familiar, relacional, financeira, saúde está árida. Ainda assim, o povo sedento deixou o Senhor o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, frágeis, furadas, trincadas, que não podem reter as águas. Essa é a realidade, muitas vezes a nossa realidade. Estamos sedentos, desesperados por uma intervenção divina, por algo que satisfaça essa sede, não necessariamente divina, porque na maioria das vezes estamos buscando saciar essa sede em outras fontes.
seja ela social, relacional, seja ela de que natureza for. Estamos cometendo o mesmo pecado. Meu povo me deixou o manancial de águas vivas. 2 exércitos, carentes de sede, havias de morrer, vão aonde? Vão buscar aonde? No manancial de águas vivas. Vão buscar no Senhor. Você só vai encontrar água viva para saciar a sede da sua vida no amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Não há outro lugar. Ele, somente Ele, é o manancial de águas vivas. E aquele povo vivia uma circunstância difícil, sede, perspectiva de morte. E a nossa engenhosidade espiritual e de um relacionamento com Deus, muitas vezes busca que a solução do Senhor seja algo que a gente controle, que a gente entenda, que a gente consiga discernir. Ora, aqueles homens estavam há 7 dias caminhando e não encontravam águas. O que o Senhor fala para eles? Olha, eu vou abrir ali uma rocha e vai brotar água, eu vou mandar chuva, vocês vão ver as nuvens. Não, o que o Senhor fala? Cavem muitas cisternas. Senhor, que loucura é essa? Eu já estou vivendo uma sequidão, e o Senhor está falando para eu cavar cisternas, para eu abrir buracos no lugar que em 7 dias não encontrei água. Olha, entenda a palavra que chega para a sua vida. Tenha fé, abra espaço para a bênção de Deus. Tenha fé no seu coração, abra espaço para quando as águas do Senhor forem derramadas, você possa retê-las. E aqueles homens fizeram isso, mas Deus falou para eles: cavem muitas cisternas nesse vale, vocês não verão vento nem chuva. Não espere o agir de Deus conforme o seu programa, conforme a sua programação. Muitos estão vivendo desconexões, necessidades, estão em ambientes áridos, seja em que área que for, mas estão olhando e querendo determinar com Deus, estão querendo que Deus faça algo que eles consigam entender. Seja qual for a sua necessidade, tão somente creia no agir sobrenatural de Deus, mas deixa Ele agir do jeito dele. Sabe por quê? Quando Deus faz, e da forma que Ele faz, traduz a realidade da sua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. Ela só é diferente daquilo que nós queremos e imaginamos. Quem está vivendo uma desconexão relacional, gostaria que da noite para o dia tudo fosse solucionado. E Deus está falando: olha para dentro de si mesmo, mapeia o seu coração, sonda o seu coração, tira de lá seus pecados, tira de lá as suas imperfeições, abre espaço para eu te transformar. Mas a gente quer movimentos mágicos, nós queremos que Deus faça de uma forma que a gente não tenha que nós não tenhamos que contribuir para nada. O que Deus falou para esses homens? Cavem cisternas, cavem. Eu vou fazer. Você tem que cavar se você quer que Deus faça algo na sua vida. O que Deus está mandando você cavar na sua vida, que você está ainda resistente? O que Deus já mandou você fazer na área que você está experimentando uma sequidão, uma aridez, e que você ainda não se posicionou? Eu quero contar a história e já vou caminhar para o encerramento. Teremos mais um tópico só. 3 viúvas. Eu quero contar a história de 3 viúvas, porque nós precisamos entender que Deus age nas nossas vidas a partir da nossa obediência e fé. A primeira viúva, o marido morreu, óbvio, por isso que era viúva. Deixou para ela o quê? Um monte de dívidas.
e ela estava a ponto de ter seus filhos levados como escravos, e ela vai procurar o profeta Eliseu. Eliseu, profeta, você sabe que o meu servo foi teu amigo, foi teu companheiro, serviu com você nesse ministério, mas ele morreu, e ele deixou um monte de dívidas, e os credores estão para levar os meus filhos como escravos, por conta dessa dívida. O que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. O que o profeta fala para ela? Vai na vizinhança, pega o máximo de vasilhas, muitas, não poucas, muitas, não poucas, se fecha na sua casa, e esse pouquinho de azeite, que é a única reserva que você tem, o Senhor vai multiplicar, em obediência. É racional? É racional? Não, não é. A mulher estava com os devedores, com os credores na porta da casa. Talvez para ela seria racional o profeta ir lá no cofre, está aqui o dinheiro, vai lá, paga as suas dívidas, está tudo certo. Desafio de fé: se fecha na sua casa, no lugar da sua necessidade, se junta de lugares, de recipientes, para que a bênção seja derramada. Seus filhos têm que estar lá, a tua família tem que estar unida, e junta mesmo bastante vasilhas. A consequência disso é que o azeite superabundou e encheu todas aquelas vasilhas, suficiente para pagar as dívidas e dar provisão para a vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque a história dessa viúva pode ser a sua. Você pode estar precisando agora na sua vida provisão, sustentação na área financeira, transformação, milagres na área financeira. Deus está falando: cava aí no chão seco. Olha aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, mas tenha fé, se posiciona, seja obediente, que vai multiplicar. A segunda viúva é aquela que Elias foi levado a se encontrar com ela lá em Serepta. Deus falou: vai para Serepta, que eu já separei uma viúva para cuidar de você. Era uma viúva rica? Não, era uma mulher que estava catando os gravetos, porque ela tinha em casa um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, era a sua última provisão. Ela ia morrer após consumir esse último recurso, e o profeta fala para ela: seja obediente, faz um pão para mim, me abençoa com esse pouco recurso que você tem. Depois o que sobrar, olha a irracionalidade, olha como o meu Deus faz. Ele desafiou a fé daquela mulher num nível que eu não sei se eu teria capacidade de me alinhar com essa proposta. Você tem pouco, né? Nos seus olhos é só o suficiente para só uma refeição, depois vem a morte. Obedeça, abençoa o reino, abençoa o reino de Deus, porque a farinha não vai acabar, e o azeite não vai acabar, enquanto não chover. O Deus da provisão vai prover vida para o ambiente onde está aparecendo a morte. Faz sentido para você? Amém. E no Novo Testamento, eu tenho Jesus caminhando, e de repente ele vê um cortejo, uma viúva que nem é mencionado o seu nome, da cidade de Naim. A viuvez já era algo trágico, e aquela mulher estava levando o corpo do seu único filho, talvez o filho que lhe desse sustentação, perpetuação de vida, amparo. E Jesus se aproxima daquele corpo, daquele jovem, e devolve vida àquele jovem. O Deus que entra nos ambientes de morte está falando para você: eu tenho vida para derramar na sua vida, eu tenho vida para derramar na sua vida. A morte não vai vencer,
a morte, seja ela em que área for, não vai vencer. E para a gente concluir, fazendo uma breve retrospectiva, nós aprendemos no primeiro domingo que mordomia e generosidade têm que caminhar juntos. Você tem que administrar bem o que Deus tem colocado nas suas mãos e tem que ser generoso. Só se anda com o esforço de duas pernas, mesmo que uma seja mecânica. Você precisa generosidade e você precisa mordomia. Domingo passado, o que nós aprendemos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Sua vida pertence ao Senhor, seus bens pertencem ao Senhor, seu patrimônio pertence ao Senhor, o seu emprego, o seu salário, os seus investimentos, as suas propriedades, tudo pertence ao Senhor. Olha, se tudo pertence ao Senhor, qual é a minha função? Por que isso está nas minhas mãos? Por que na gaveta você tem escrituras de propriedades? Por que no banco você tem investimentos financeiros? Se a palavra está dizendo que tudo pertence ao Senhor, é porque você não é dono, você administra para alguém. Você está gerindo, você é mordomo daquilo que pertence ao Senhor. E tem que ser um bom mordomo, responsável, com visão correta, com visão de que aquilo que está nas suas mãos não te pertence, é para você administrar, expandir e depois devolver para o dono. Sempre vai estar na mão do dono. A Bíblia relata a parábola daquele senhor que entregou os talentos para os seus servos. Um entregou 5, outro entregou 2, outro entregou 1. Um talento correspondia financeiramente 33 anos de trabalho. O Senhor confiou na mão dos seus servos recursos gigantescos. A um confiou 5 porque era um homem de 5 talentos, com capacidade para gerar 5 talentos. A outro confiou 2 porque era um homem com capacidade para gerenciar 2 talentos. E ao outro confiou 1 talento, mas todos eles receberam recursos gigantescos. 33 anos de salário correspondia àquilo que lhe foi depositado nas mãos. O que recebe 5, trabalha com dedicação, com diligência, e devolve para o Senhor os 5 que recebeu e mais 5. Servo bom e fiel, você é muito bom e você é muito fiel, vem para a minha presença. Da mesma maneira o que tem 2 talentos, mas o que recebeu 1 talento, e não era pouca coisa, era muita coisa, ele ficou com medo, intimidado. Ele olhou para dentro de si e falou: eu não tenho capacidade. Ele olhou para dentro de si e falou: eu não consigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esconder isso aqui, eu não vou servir ao Senhor. Eu tenho um chamado, eu sei que Deus me chamou, mas eu não tenho capacidade. E você está dizendo: nem o Senhor tem capacidade. E escondeu debaixo da terra. Esse foi repreendido, servo infiel, servo mau, displicente. Você é bom mordomo? Você é um bom mordomo daquilo que Deus tem confiado a você? Ou você tem pego aqueles recursos que Deus tem te colocado nas mãos e detonado? Tá nem aí com o dia de amanhã. Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. Tudo pertence ao Senhor, e Ele quer fazer através de você. A grandiosidade do agir de Deus é que o seu poder, e com o seu poder Ele poderia fazer o que Ele quiser fazer, promover as transformações, as mudanças que Ele quisesse, porque Ele é dono de tudo.
Ele é dono de tudo. Mas a grandeza, a maravilha é que Deus está dando a cada um de nós uma oportunidade de cooperar com Ele para os seus propósitos. Ora, então eu entendi. Deus tem tudo, tudo pertence ao Senhor. Eu sou um administrador daquilo que não é meu. Agora, como saber o que fazer com aquilo que o Senhor me concedeu? Como administrar com sabedoria, entendendo o que Deus quer fazer com os recursos que eu tenho nas minhas mãos, com o meu salário, com os meus investimentos, com a minha vida. Como saber o que Deus quer fazer com a minha vida? Porque Ele é dono de tudo, concordam? A palavra diz que Ele é dono de tudo. Como saber o que fazer com essa completude que nos traduz? Somos uma complexidade de situações, todas elas pertencem ao Senhor. Como saber? Você tem que saber falando com o Senhor. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Você tem que se relacionar com o Senhor. O que recebeu um talento, ele tinha uma imagem do seu Senhor. O Senhor é um homem severo. O Senhor colhe aonde não plantou. Eu fiquei com medo. Cada um vê Deus aqui de uma forma. Cada um entende Deus de uma forma. Mas há uma nuvem nos nossos olhos. Nós não conseguimos identificar Deus naquilo que Ele verdadeiramente é, da forma como Ele verdadeiramente é, com a sua grandiosidade, da sua grandeza, da sua majestade. A gente é muito limitado. Mas ainda assim, por amor, por misericórdia, Ele está te chamando para um relacionamento com Ele, numa pessoalidade e intimidade, para que você saiba o que fazer com tudo que você é e com tudo que você tem. Sabe por que isso é importante? Porque da mesma forma que na parábola o Senhor voltou para pedir contas daqueles servos que ficaram com seus talentos, o Senhor vai pedir contas para cada um de nós. O que fizemos com a nossa vida? O que fizemos com aquilo que o Senhor nos concedeu? Não é seu. Não é seu. Pertence ao Senhor. Agora, Ele quer fazer isso na sua vida, coisas grandes. Ele quer expansão, Ele quer multiplicação. Ele ficou feliz. A parábola diz que quando os 2 primeiros servos trouxeram o resultado de expansão, ele se alegrou. Então Deus quer se alegrar com você para expandir a sua vida. E não é só financeiramente. Até pode ser financeiramente, mas se não for, a expansão virá de um relacionamento saudável, uma família equilibrada, uma vida reta, correta, da provisão de Deus se manifestando sobre sua vida, o cuidado de Deus se manifestando sobre sua vida. Cada um de nós, segundo o conhecimento incomparável de Deus, será tocado por Deus de uma forma distinta, diferente, porque Ele conhece a nossa realidade. Mas nunca diga: eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. As duas viúvas tinham algo, muito pouco, à luz da realidade humana, praticamente nada. Foi o suficiente para Deus resgatar, mudar a realidade daquelas vidas. Quando Jesus, com 4.000 pessoas, 4.000 homens, fora crianças e mulheres, os reúne e fala: vamos dar de comida para eles. O que tinham em mãos? 5 pães e 2 peixes. O que é isso para alimentar uma multidão? Tomé fala: Senhor, eu precisaria de 200 denários. Muito dinheiro para alimentar essa multidão. O que tem aí? 5 pães, 2 peixes. Daqui. O que você tem para entregar ao Senhor? O que você tem
para entregar nas mãos daquele que vai multiplicar na sua vida? O que você tem para dispor ao Deus de grandes coisas? Ouça a voz do Senhor. Está com sede? Está árido? Cave buracos. Vai chegar água, vai chegar suprimento, vai chegar resgate. Tem pouco na sua mão? Entrega ao Senhor, consagre ao Senhor. Senhor, te pertence. Tem muito? Como aquele homem que multiplicou suas riquezas, plantou e colheu demais. Ele não errou quando ele plantou, ele sabia fazer isso. Ele não errou, não era pecado, não foi pecado ele se alegrar porque a colheita for abundante. Ele começou a errar quando ele disse: a minha colheita foi abundante. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores. E aí eu digo para mim mesmo: ó, chegou a riqueza, você não precisa mais trabalhar, agora você vai comer, beber e vai ver uma vida de abastança e tranquilidade. E a palavra diz: louco, essa noite te pedirei a tua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Então não importa se é um restinho de farinha e um restinho de azeite, se são 5 pães ou 2 peixes, ou se são celeiros superabundantes, pertencem ao Senhor de toda a glória. Entregue a Ele, deixa Ele conduzir a sua vida. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Viva isso. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Vamos encerrar. Hoje é a entrada de face a face. As moças já estão aí. Você que está esperando, eu quero te convidar a ir no seu lugar, a fazer uma entrega de coração, racional. É racional. A Bíblia fala do nosso culto racional. A sua mente tem que entender que Deus é dono de tudo. É dono do ouro, da prata, é dono dos gados, das milhares de montanhas. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo pertence ao Senhor. Então agora, racionalmente, curve a sua cabeça e declare ao Senhor: Senhor, tudo te pertence. Senhor, minha vida te pertence. Senhor, minha família te pertence. Minha esposa te pertence. Meu esposo te pertence. Meus filhos te pertencem. Senhor, a minha vida, conforme diz a tua palavra, não consiste dos bens que eu tenho em mãos. A minha vida consiste na tua presença gloriosa. A minha vida consiste na salvação de Cristo Jesus, que chegou até a minha vida. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida da igreja, em particular aqueles que ainda não entenderam ou não se posicionaram no entendimento de que o Senhor é dono de tudo, ainda vivem apegados, tentando controlar aquilo que tem em suas mãos. Que o teu Espírito esteja os transformando, levando-os ao entendimento que o Senhor chama todos nós para sermos mordomos, administradores fiéis e generosos com os recursos que são seus, porque se te pertence, Senhor, é o Senhor que diz como devemos usar. Senhor, levanta nessa casa dizimistas fiéis, levanta nessa casa ofertantes generosos para a expansão da tua obra, para a expansão do teu reino. Dá sabedoria para administrar tais recursos, dá sabedoria celestial para que saibamos administrar com responsabilidade, mas principalmente com submissão à tua vontade. Que aquilo que pregamos possamos viver na realidade da tua casa. Abençoa de forma exponencial a vida de todos, seja na área financeira, seja na saúde, seja na área de relacionamentos. Cada um traz aqui no coração algo que o Senhor já conhece, e porque o Senhor conhece, nós queremos declarar: Senhor, pela tua graça e misericórdia, entra com provisão, entra com libertação, com cura, entra com algo de uma transformação que traduza a realidade do teu amor para com todos nós. Assim oramos, Senhor, agradecidos
no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Se assente um pouquinho, queridos, já estamos encerrando. Vamos fazer a entrada do face a face. É o último momento. Não antes de te convidar para estar conosco no sábado, no Retiro Ressignificar. Hoje é a última oportunidade de você se inscrever. Eu, se fosse você, não perderia. Face a face de homens casados. Se você ainda não fez o seu face a face, dia 6, 7 e 8 de setembro, até terça-feira eu estou fechando o grupo de homens que vão participar do face a face. Ainda temos vagas, fichas na central de membresia. E na última quinta-feira desse mês, o nosso culto a ser casais. Pastor Chito, pastora Janaína estarão conosco. Casais, invista no seu relacionamento. Venha, participe dessa celebração. Venha ouvir uma mensagem poderosa do Senhor.